queridos, graças e paz. Boa noite a todos. Nos reunimos aí nessa noite de quarta-feira para cultuar o nosso Deus, bendizer o teu santo nome. Glorificamos e exaltamos ao Senhor nesse momento de culto, onde nós estamos dando início à nossa live. E você que está conosco, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 124, livro de Salmo de número 124, quarta-feira, dia 1º de julho, nós nos reunimos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Queremos já no início do culto prestar os nossos sentimentos aí à família da irmã Cidinha, que perdeu aí o tio, Pedrinho, pessoa que eu tive a felicidade de alguns plantões trabalhar junto, quando eu era guarda municipal e ele foi porteiro ali do João 23, foi porteiro do Getúlio Vargas, e nós tivemos a felicidade de estar trabalhando junto durante um período, e agora vendo ali a sua página ali no Facebook, ali, eu contemplando ele ali tocando um violão e cantando Porque Ele Vive, né? Que Deus traga conforto, consolo ao coração da irmã Cidinha, a irmã Luzia, né? O bispo Cláudio e toda a família que nesse momento está aí enlutada, e que Deus ele possa mesmo consolar e confortar o coração. O Salmo de número 124, ele diz assim para nós: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se escondeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu quero repetir somente o versículo 1 e o versículo de número 8. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Estamos aí 100 dias de confinamento. Deus. 100 dias de distanciamento. 100 dias praticamente com a igreja fechada, cultuando a Deus através das lives. E em meio a tudo isso, o que tem nos sustentado? O que tem nos mantido de pé? O que tem mantido a nossa esperança firme? Se não fosse o Senhor. Oh, Deus Santo. Se não fosse o Senhor, nesse tempo de pandemia, se não fosse o Senhor, nesse tempo de aflição, se não fosse o Senhor, nesse tempo de angústia, você quem o diga. Os sinais estão por aí. Acredite quem quiser. Se não for o Senhor, cada um de nós que o diga.
o nosso socorro está em nome do Senhor Jesus. O nosso socorro vem dele, queridos. Até aqui ele tem nos guardado. Até aqui ele tem nos protegido. Até aqui ele tem nos livrado. E o nosso socorro continua no nome do Senhor Jesus. O salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, o Deus que fez os céus e a terra é o nosso socorro. O Deus que fez os céus e a terra é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Queremos, Deus, neste momento, colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Oh, Santo E Deus. como diz a tua palavra, se não fora o Senhor, É, Deus. 100 dias, Oh, 100 dias de confinamento, 100 dias onde o mundo está sendo assolado aí, o Brasil está sendo assolado, Deus, por esse vírus. 100 dias, ó Deus, que as igrejas estão aí trabalhando através de lives. Ó Deus, igrejas, muitas trabalhando até de forma clandestina, indo contra a lei. Deus, tem misericórdia do teu povo. verdade. Deus, tem misericórdia da tua Tem igreja. sim, Deus. Pai, ser com aqueles que estão em casa. Deus, abençoa cada um. Continua, Senhor, a fortalecer. Ó Deus, porque o socorro não está no presidente da República, o socorro não está no governador, o socorro não está no prefeito, o socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, e é nesse socorro que nós, como igreja do Senhor, nós acreditamos. É nesse socorro, Deus, é que nós colocamos a nossa confiança. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma essas vidas, toma as nossas vidas, toma aqueles nossos irmãos, ó Deus, que têm fraquejado na fé, ó Deus, diante desse isolamento, que tem perdido, ó Deus, o vigor espiritual. Pai Santo, restaura no teu poder, restaura nessa noite através da tua palavra. Recebe, Senhor, o culto dessa noite, recebe tudo aquilo que vai ser feito, louvores, a palavra, a oração final. Pai, que chegue diante do Senhor com aroma suave. Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Queremos também nessa oportunidade colocar, ó Deus, a família aí do Pedro nas tuas mãos, que veio a falecer. Colocar, ó Deus, a vida da irmã Cidinha. Ó Deus, colocar lá, ó Deus, toda a casa dela, Deus, que o Senhor possa abençoar. Toma a vida do bispo Cláudio, toma a vida da irmã Luzia. Ó Deus, toma todos os familiares, ó Deus, do Pedro, ó Deus, que com certeza choram, ó Deus, essa perda, Deus, eles choram, ó Deus, pelo ente querido. Pai, mas que o Senhor possa trazer o conforto, que o Senhor possa trazer o consolo, que o Senhor possa trazer a paz que os teus filhos precisam. E nós que aqui estamos, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a ter uma vida, ó Deus, que glorifique o teu nome, que exalte o teu nome. Sê conosco, Deus. Conduza-nos, ó Deus, neste culto. Conduza-nos, ó Deus, neste louvor e na adoração. Recebe, Deus, nessa noite, a adoração que nós fazemos. Ó Deus, nós estamos reunidos no mesmo tempo. Ó Deus, no momento agora, começamos às 19h30 e vamos até às 20h30, Deus, e nós aqui e os meus irmãos na casa deles, Deus, estamos no mesmo tempo, apesar de não estarmos no mesmo espaço, uma coisa é certa, nós adoramos o mesmo Deus. O Deus que se faz presente na minha casa é o Deus que faz presente na casa dos meus irmãos. O Deus que nós cultuamos aqui é o mesmo Deus que os meus irmãos vão cultuar na casa deles. Por isso, Deus, que todo tipo de atrapalho, todo tipo de impedimento para que eles possam cultuar e adorar ao Senhor, que caia por terra no nome de Jesus e que o poder do Senhor se manifeste em cada lar, ó Deus, nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Glória a Deus.
Ao Deus do meu amor.
adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos e amados irmãos e amigos. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que reina e reinará para todo sempre. Hoje estou aí com esse privilégio, essa rica oportunidade de estar junto com os irmãos, recebendo de Deus uma palavra para nós, para a nossa vida. Neste culto de adoração, de louvor e graça. E o Senhor já começou a falar conosco desde o começo desse culto, quando o pastor abriu o culto no Salmo 124, falando sobre confiança, sobre naquele que nós devemos confiar. E é o que eu quero falar nessa noite, sobre confiar, sobre perseverar. E eu quero, junto com os irmãos, abrir a palavra de Deus em Hebreus 10, a partir do versículo 35, uma palavra muito conhecida, mas uma palavra sim que eu gosto muito, como toda a palavra de Deus, mas é uma palavra que tem falado muito no meu coração, tem me confrontado e tem me trago forças para suportar todos os dias, para me colocar de pé novamente todos os dias. E espero que assim seja também com todos aqueles que estão nos ouvindo. Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo
35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus Santo, mais uma vez nós te louvamos, Senhor. Glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Papai amado, na beleza da tua santidade, Pai. Queremos, Senhor amado, te agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso, por essa noite, Senhor, maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor nos concede de vida. Pai, toma a minha vida, Senhor Deus, em tuas mãos mais uma vez, Senhor amado, neste dia. Pai, toma aí a minha mente, toma o meu coração, toma os meus ouvidos, os meus olhos, toma todo o meu ser, Senhor Deus. Papai amado, venha tirar, Senhor amado, todo eu, Papai amado. E venha, Senhor amado, crescer, Senhor amado. Pai, que a tua palavra, Senhor, possa chegar aos corações dos meus irmãos, como tem chegado a minha, Senhor amado, o meu coração, na minha vida. É o que eu te peço, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, falar de confiança, perseverança, paciência, esperança, fé, nunca foi tão importante, tão difícil como nesse tempo que a gente está vivendo, não é mesmo? Tempos aí de tantas notícias ruins que a gente tem tido, notícia de desemprego, de enfermidade, de medo, de morte, de corrupção, de incerteza, de temporais, né? De tantas coisas que a gente tem escutado. É tão difícil nesse tempo, onde nós estamos reclusos dentro do nosso lar, né? Separados, né? Do convívio dos outros da sociedade, do convívio até mesmo dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, né? É difícil falar. É difícil falar sobre confiança, sobre perseverar, sobre ter esperança, né? Sobre ter fé, irmãos. Mas nós precisamos exercer essas palavras, essas ações. Nós precisamos exercer isso. E o Senhor tem falado isso no meu coração. Nós precisamos estar falando, é o tempo de falar nisso. E na contramão das notícias ruins, nós precisamos trazer, sabe, nas notícias de desesperança, nós precisamos trazer esperança, precisamos, nas notícias de derrota, nós precisamos trazer notícias de vitórias, precisamos levar, precisamos acreditar. Ainda bem, irmãos, Deus colocou no meu coração, ainda bem que nós que já temos a Jesus, como este povo aqui, dessa palavra de Hebreus 10, que outrora iluminados, quer dizer que já conheciam a palavra de Deus, já foram alcançados pela graça de Deus. Ainda bem que nós não vivemos, irmãos, por vista, e sim pela fé, como diz lá em 2 Coríntios 5,7. Ainda bem, porque se nós fôssemos, irmãos, andar somente por vista, nós já tínhamos sido destruídos, já tínhamos parado. E nessa palavra, eu tenho meditado nela, porque Deus falou comigo nessa palavra através de uma criança. Eu estava lá em casa, em Getulândia, e uma criança de 6 anos, da minha vizinha, ficou comigo por um tempo durante o dia. Isso já tem uns 15 dias, mais ou menos, um pouco mais, no começo do mês passado. E ali brincando, ali na sala, e eu estudando a palavra, né, e era de manhã, e de repente ela ficou de pé e falou para mim assim: Beth, sabe que Jesus está voltando? E eu falei: como é que é? Ela falou: sabe que Jesus está voltando? Eu falei: sim, Jesus está voltando. E ela falou: lembra aquele dia que deu aquele temporal aqui em Getulândia e acabou a luz e deu muito vento? Vocês não ficaram aqui, né? Eu falei: não, nós fomos para Volta Redonda. Ela falou: pois é. E nós saímos, nós tínhamos que ir em Barra Mansa, eu e os meus pais. Tínhamos que ir em Barra Mansa e minha irmã. Beth, você não viu o céu. O céu ficou todo vermelho. E nós olhamos e eu falei assim: Jesus está voltando. Parecia o fim do mundo. Eu falei assim: Jesus está voltando, né? E você ficou com medo? Irmãos, ela encostou na parede e falou para mim assim: eu não. Eu falei: você não ficou com medo?
Você achou que ia ser o fim do mundo? Jesus está voltando. Você não ficou com medo de Jesus voltar? Porque ele está voltando, ele vai voltar. Ela falou assim, não. Eu falei, por que você não ficou com medo? Ela falou para mim, porque Deus sabe que nós já vivemos muito nessa terra. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, Deus sabe. E aí, irmãos, de repente ela começou a falar comigo. Beth, tem muita gente que está esperando Jesus voltar, mas já desistiu dele. Olha, irmãos, e quando ela falou assim, eu falei, me repita isso. Ela falou, tem muita gente que está esperando Jesus voltar, mas desistiu dele. Aqueles que confiam nele vão para o céu, mas aqueles que não confiou, não vai ficar por aqui sofrendo. Ela quis dizer que ele não tinha morrido. Aí ela diz com a palavrinha dela assim, ele não morreu, ele ressuscitou e foi para o céu e virou Deus. Irmãos, aquilo foi assim, a palavra dela, eu vi Deus falando através da boca daquela criança, falando comigo. E eu falei assim, precisamos estar preparados. Tem muita gente esperando Jesus voltar, mas desistiu dele. E aí eu logo lembrei, irmãos, dessa palavra. E ela diz assim, todo mundo pensa que Jesus é brincadeira. Não se pode brincar com Jesus. Porque ela tem visto muitos brincando com a palavra de Deus. Ela tem visto muitos debochando da fé, muito debochando daquilo que Deus deixou nas Escrituras. Ela falou, eu vi uma pessoa na televisão se vestir de Jesus e ficar dançando na rua, fazendo chacota. Com Deus não se brinca, não pode se zombar de Deus. Amados, nessa hora eu fiquei e falei, Senhor, nós precisamos ter essa segurança desta criança e não desistir. Nós precisamos estar firmes, perseverantes. E foi aonde a palavra veio, Hebreus 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, nós precisamos mesmo ficar firmes em Ti. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Irmãos, nós não confiamos em homens, nós não confiamos em carros nem cavaleiros, como o pastor abriu aqui dizendo também essa palavra, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, esmorecer. Nós não podemos abandonar esta confiança que nós temos em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus, naquele que formou toda esta terra, naquele que nos criou, aquele que nos conhece desde o ventre das nossas mães, aquele que tem nos levantado dia após dia, aquele que tem aberto as portas, aquele que tem nos mantido de pé, aquele que tem cuidado da nossa casa, aquele que tem cuidado da nossa família. Nós não podemos abandonar a nossa confiança porque ela tem grande galardão, galardão nas mãos do Senhor. Nós veremos o Rei, irmãos, mas nós precisamos continuar confiante, firme nas promessas do Senhor. Nós não podemos abandonar essa confiança. Confiança que o Senhor vem, que Ele virá e não tardará. Não podemos perder essa confiança. Confiar é acreditar, irmãos. Não abandoneis, não tirai de vocês, não deixe de lado, não jogue fora, mas antes buscai ao Senhor dia após dia, buscai aumentar essa confiança. Aleluia. Enquanto o mundo está perdendo a confiança no presidente, nos governadores, porque um dia abre tudo, no outro dia fecha tudo, um dia o pico vem, no outro dia o pico já não vem, da um mês é o pico, do outro mês não foi o pico, e a gente fica nessa incerteza. Uma hora você sabe que está empregado, outra hora que você não está. Irmãos, não é essa confiança. A confiança que você não pode abandonar é no Senhor Jesus, porque esse sim tem uma palavra de vida, esse tem uma palavra certa, Amém. Irmãos, e a palavra dele não volta atrás. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos abandonar a nossa confiança, porque se ele falou que vai passar, vai passar. Amém. Se ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Se ele falou que ele vai abrir as portas em meio a tudo isso que está acontecendo, que ele vai te dar o emprego que você está pedindo, ele vai te dar. Amém. Porque o Senhor, ele não é Deus de brincadeira. Aleluia. Ele não é homem para mentir, irmãos. Ele não é filho do homem também para voltar atrás nas suas promessas para Amém. você. Aleluia. Irmãos, não abandone a sua confiança. A nossa confiança está em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Como diz essa criança aqui, ele não morreu, ele ressuscitou e está do lado do Pai.
Aleluia. Muita gente está esperando. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós que outrora como esses irmãos aqui, antes já iluminados, conhecedores da palavra, e começaram a perder a sua confiança, a desacreditar na palavra de Deus, por causa das lutas, por causa das afrontas, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque eu quero agora, mas o agora meu não é o agora do Senhor. Quantos de nós estamos abandonando, como diz o pastor, e como todos os pastores estão falando? A igreja não pode abrir, eu não posso ir na igreja, então eu vou abandonar a minha confiança em Cristo, porque o Cristo que está lá dentro do templo é o mesmo que está aqui, irmãos. Aleluia. Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo. Amém. Não abandone a sua confiança no Evangelho. Aleluia. Não abandone a confiança nessa palavra, porque isso aqui é vida. Aleluia. Jesus é vida. Não abandone a sua confiança. Ah, Norberto, você não sabe. Sei, irmãos, porque se eu fosse olhar para tudo aquilo que eu já passei e que eu tenho passado, eu já tinha abandonado a minha confiança. Mas como eu falei, eu não vivo por vista. Amém. Eu vivo é pela fé. É no meu crer, no acreditar naquele que me fez, naquele que me mantém de pé. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande Glória a galardão. Deus. O nosso galardão vem de Cristo. Nós vamos ver o Senhor reinar sobre esta terra. Nós vamos estar no céu junto com o Senhor, mas nós precisamos Aleluia. continuar acreditando, confiar, acreditar em Cristo. No versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ah, irmãos, como nós precisamos continuar perseverando. Amém. Tendo paciência. Aleluia. Buscando, irmãos. Nós temos necessidade disso. É como o ar. Sabe, o ar, você necessita do ar para respirar, então você precisa ter necessidade de perseverar. Não perca essa necessidade como você precisa de um copo com água. Você tem necessidade, aquela sede que te dá, aquela secura na boca. Enquanto você não tomar aquilo, você não se sacia. Então tem que ser assim a perseverança da sua caminhada em Cristo. Tenha paciência, irmãos. Persevere, porque o Senhor vai vir. Lembra, em João 11, 21, quando Lázaro adoeceu e faleceu. Marta diz assim, questionou o Senhor assim: abre a palavra de Deus aí. João 11, 21. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, né? Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Não é assim? Não é assim? Quem achou, lê para mim, por favor, para ir me adiantando. 11, 21. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Continua. 22, 23, 24. Pode ir. Porém, eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Eu sou. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha aí, irmão. Marta estava desesperada. Marta, ela já estava ali sem esperança nenhuma, sem confiança, já não estava acreditando mais. Ela chega a questionar o próprio mestre, conhecendo tudo aquilo que o Senhor fazia, o poder que havia no Senhor Jesus. Mas ela estava desesperada por causa do irmão. O irmão havia morrido. E ela questiona Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, ela estava ali desesperada, a confiança estava abalada. E ela estava quietinha ali, o Senhor diz a ela: Marta, eu sou o seu irmão, ele há de ressuscitar. E ela, ainda sem acreditar, perdendo a confiança que tinha no Senhor,
Ela diz a ele ali, sim, Senhor, quando ressuscitar os mortos, e o Senhor diz, eu sou a ressurreição. Aleluia. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, aquele que acredita em mim, aquele que espera em mim, aquele que persevera em mim e ficar acreditando nas minhas promessas. Aquele que crê em mim, ele vai ter vida e vida em abundância. Aleluia. Perseverança naquilo que o Senhor falou. E eu, quando estava vendo essa palavra, quando ouvi isso, eu lembrei de um dito popular que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Mas eu te digo nesta noite, o Senhor, ele nem tarda e nem falha. Aleluia. O Senhor, ele não tarda, ele não se adianta. O Senhor, ele chega na hora certa, irmãos. O Senhor, ele chega na hora certa, tudo no tempo de Deus. Uma vez me perguntaram assim, irmã Beth, falando nisso aí, Deus tarda, mas não fala. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Não é assim? Aí esse irmão falou assim, Eu falei, então, escuta bem, leia Eclesiastes 3 e você vai ver, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, plantar, colher, abraçar, deixar de abraçar, e assim vai. Se há tempo, o Senhor não tarda e nem falha. Ele chega no tempo. Aleluia. Ele chega na hora. Então, quando Marta estava ali desesperada, já com a confiança dela abalada, ela já estava abandonando a confiança em Cristo, o Senhor chega na hora certa, ele diz, eu sou a ressurreição. Aleluia. Eu cheguei no tempo certo, irmãos. Deus é assim, não abandone a sua confiança, persevere ali naquilo que Deus, na sua fé, na sua crença em Cristo, naquilo que Jesus pode fazer. Lembra de Jairo também, que a sua filha estava ali aos pés de Jesus, esperando ali, já tinha falado da filha. O que acontece? Vem aquele povo, uns da casa de Jairo e diz, sai daí, abandona esse mestre, chega, não fala mais nada, sai de perto dele, a sua filha já morreu. E o que Jesus fala para ele? O que Jesus fala para Jairo? Para ele apenas ficar quieto ali, paradinho, crer somente. Jesus chega na hora certa. Jesus ficou ali, Jairo não abandonou a sua confiança. Ele não deixou de perseverar, porque ele entendia e ele cria que o Senhor Jesus estava na hora certa, no lugar certo e no tempo certo ele faria o milagre na vida da filha dele. Não abandoneis a vossa confiança, irmãos. Os tempos são maus, os dias são maus, os dias são terríveis. As afrontas estão grandes, mas não abandone a sua fé. Não deixe de perseverar, fique ali, porque muitos vão chegar até você e dizer, acabou, sai de perto de Jesus, chega. Não tem mais jeito. Agora, olha, não tem mais jeito. Agora chegou o gafanhoto, agora chegou a tempestade, agora chegou tantas coisas ruins. Abandone esse Deus, como diz a mulher de Jó. Abandone esse Deus e morre. Não. Persevera, confia, acredite, não abandones a confiança no Senhor, porque você tem grande galardão, você tem as promessas a ser cumpridas. Lázaro foi ressuscitado e Marta entendeu. Eu creio que nessa hora, Marta deve ter ficado, irmãos? Não é a Bíblia que está falando. Eu creio que nessa hora, quando Jesus, ela viu o irmão dela saindo ali, ela falou assim, me perdoa. Ela deve ter ficado tão constrangida de ter pensado em abandonar a confiança em Cristo, e ter pensado em questionar o Senhor. E é assim que nós estamos fazendo na fala desta criança. Muitos esperam Jesus voltar, mas já desistiu dele. Perderam a confiança. Acha que não vai acontecer. Porque acha que o tempo que ele quer não é o de Jesus. E não é mesmo. Porque Deus faz as coisas no tempo dele. Persevere. Confie. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. A promessa do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela há de se cumprir no tempo de Deus. Aleluia. Mas precisamos continuar confiando, continuar perseverando. Aleluia. E assim aí diz,
No versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha o que eu falei, irmãos. Temos que acreditar nisso. Ah, mas eu vejo falar que Jesus está voltando desde o tempo da minha bisavó. Eu já ouvi tantos falarem isso, tantos ateus, tantas pessoas que não acreditam no Senhor. Só que agora, nessa hora, está todo mundo correndo para buscar o Senhor, acreditando que o Senhor vive, acreditando que o Senhor faz, acreditando que Ele vem. O tempo é de Deus, irmãos. Aleluia. Não saia da presença de Deus por nada nessa Glória vida. a Deus. E nem por ninguém. Aleluia. Nem por ninguém. Ah, mas nem por ninguém. Não saia da presença do Senhor. A luta é grande, as afrontas são grandes dentro de casa. Ah, irmã Beth, você não sabe o que eu estou passando dentro de casa. Ah, minha irmã, eu não sei, meu irmão, o que você está passando, mas o Senhor o sabe. E é Ele que vai te dar o galardão, é Ele que vai te dar a paga, é Ele que vai pelejar por você, se você continuar crendo, se você continuar firme nas promessas dEle, perseverando em buscar, perseverando em oração, perseverando em jejum, perseverando na palavra, perseverando em fazer a obra. É Ele confiando, perseverando e acreditando, irmãos. Se firme nessa palavra, nessa promessa, aquele que há de vir virá. Porque Ele vem, irmãos. Ele vem, Ele vem. E essa vida do Senhor, essa palavra do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, sabe, irmão, eu consigo observar que ela não fala só da segunda vinda de Cristo, referente para vir buscar na nossa igreja, mas ela também fala para nós, para mim e para você, nesse tempo, que aquele que há de vir virá de encontro à sua necessidade, de encontro às suas conquistas que você precisa, de encontro à sua enfermidade para te curar, de encontro a tudo aquilo que você precisa pedir, daquilo que você tem buscado na presença do Senhor. Aquele que há de vir virá, irmãos, no tempo certo, como eu estou falando aqui, no tempo certo, aquele que há de vir virá, porque fiel é Deus que fez a promessa para cumprir. Não abandoneis a vossa confiança. Não deixe de perseverar, persevere. Ah, a igreja está fechada, persevere como estamos fazendo. É fácil? Não, não é fácil. O desejo, a vontade de estar aí junto com vocês, lado a lado, abraçando os irmãos, glorificando, nos alegrando na presença de Deus, virando noites em vigílias, fazendo evangelismo por essas ruas. Irmãos, a vontade é grande, mas o tempo é de Deus, irmãos. Juntemos a nossa vontade com a força do Espírito Santo de Deus e continuemos a fazer a obra do Senhor mesmo aqui. Lembra dos nossos irmãos? Lembra dos nossos irmãos que encarcerados eles não deixaram de adorar o Senhor? Não deixaram de, não perder a confiança. Olha o que aconteceu com Paulo. Apenas que a gente não tem muito tempo, porque eu tenho tanto texto. Mas a gente não tem tempo, porque nós precisamos nos adequar a essa uma hora para quando voltar ao tempo da igreja, poder abrir um pouco. Lembra de Paulo e Silas naquela prisão? Eles não perderam a confiança. Eles não deixaram de perseverar na presença do Senhor. Eles não questionaram, ah, Senhor Jesus, eu queria que isso acontecesse agora. Não, irmãos, o que eles fizeram? Eles fizeram a obra dentro daquele cárcere porque eles tinham que estar ali para que a glória do Senhor fosse manifesta. E nós temos que estar nesse tempo, irmãos. É um tempo que o Senhor permite para a tua igreja. Deus está permitindo esse tempo para a tua igreja. Eu consigo ver isso, irmãos. Para nos achegarmos mais. Para nós buscarmos aqueles que estavam abandonando aqui a vossa confiança no Senhor. Poder voltar a olhar para dentro de você mesmo. De mim mesmo. Como essa criança me fez olhar para dentro de mim. E dizer, Senhor, me perdoa se eu estou perdendo a confiança naquilo que o Senhor prometeu. Se eu já não acredito mais, Senhor amado, na cura que vem das tuas mãos. Se eu já não acredito mais na salvação, Senhor amado, da minha casa, porque está demorando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Continue nessa perseverança buscando. Continue confiando no Senhor. E espera só mais um pouquinho mais. Porque aquele que há de vir virá fazer aquilo que você tem pedido. Mas você precisa estar no prumo do Senhor. Você precisa estar ali acreditando e confiando no Senhor. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá
e não tardará. Esperança e fé. Em Abacuque a gente vê essa palavra, né, irmãos? Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha bem, irmãos. Jesus amado, eu quero estar com o Senhor. Eu quero que quando o Senhor vier em glória me buscar, Ele possa olhar para mim e encontrar uma fé genuína dentro do meu coração. Possa encontrar a minha vida em perseverança diante dEle, mediante dEle. A minha confiança intacta, ainda que tudo diga não. Mas que eu possa estar confiando no Senhor. Porque o Senhor, Ele não se compraz daquele que volta atrás. Oh, Deus. O Senhor não tem prazer, irmãos, naquele que conhece a palavra dEle, naquele que já o aceitou como Senhor de sua vida, naquele que já fez as coisas e faz as coisas na presença do Senhor e volta atrás. O Senhor não se compraz, irmãos. Volte a fazer, volte a confiar, volte a perseverar enquanto há tempo. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está às portas, irmãos. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. Mas Ele não se compraz também naquele que o abandona. Em nome de Jesus, irmãos. O meu justo viverá pela fé. E é assim que a gente vive. De fé em fé. De glória em glória. Né, minha sogra? Minha sogra gosta muito disso. De fé em fé. E de glória em glória. É assim. É pela fé. Lembra dos heróis da fé? Fé é acreditar naquilo que ainda nem aconteceu, naquilo que ainda está por vir. É já agradecer aquilo que você quer conquistar. Ai, Senhor, eu preciso, Senhor Deus, de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso de uma cura. Eu preciso da libertação dos meus filhos, da libertação do meu esposo. Eu preciso, Senhor, alcançar, Senhor amado, este milagre. Já pediu? Já perseverou na oração? Já colocou a sua confiança em prática? Então agora comece a exercer a sua fé e comece a viver da sua fé, agradecendo. Senhor, muito obrigado pela porta aberta. Muito obrigado pela conversão dos meus. Muito obrigado pela minha cura, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha conquista, Senhor. O meu justo viverá da fé. E a fé é assim, irmãos. É acreditar, já é agradecer antes de ter nas tuas mãos, antes de conquistar. Eu faço esse exercício. Fé é exercício. Você começa a exercitar a sua fé, é um exercício tão gostoso que você continua, cada vez mais você quer exercitar mais. Sabe quando você começa a fazer caminhada? Que você dá uma volta, aí aquilo te faz bem. Aí no outro dia você consegue fazer 2 voltas, daqui a pouco você está fazendo 5 voltas, e aquilo vai te dando um bem-estar para o teu corpo, você já começa a alcançar lá na frente o benefício que isso traz, e aquilo vai te dando prazer, vai te enchendo a alma, vai te enchendo, sabe, te dando um bem-estar tão grande, vai te aumentando a sua autoestima, porque te faz bem. Assim é exercitar a fé. A fé você começa a crer. Hoje, amanhã você começa a crer um pouco mais. E assim você vai, irmãos. O meu justo viverá pela fé. E quando você vê, nada mais vai te abalar. Porque nós não vivemos por vista e é pela fé. E é a fé que nos move na presença do Senhor. Por isso, irmãos, não tenha com você a vontade de largar Jesus. Não abandoneis a vossa confiança. Tende necessidade, continue com essa necessidade, busque essa necessidade, como você tem de se alimentar da palavra, de perseverar na presença de Deus. Não, eu vou perseverar, eu vou continuar, ainda que eu não consegui andar, eu vou engatinhando. Se eu não conseguir sair do lugar, eu sento, mas eu vou perseverar. Se eu não conseguir ajoelhar, eu vou deitar, mas eu vou continuar. É fazer a obra do Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, irmãos. É assim, irmãos, eu sei do que eu estou falando, porque esse é o meu viver. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser testemunho vivo daquilo que nós falamos. Nós temos que ser testemunho vivo da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias pela minha cura que eu espero. E eu tenho visto grandes coisas o Senhor fazer na minha vida.
Eu tenho visto grandes coisas que eu fazer na vida dos meus filhos. Quando os meus filhos pedem, mãe, ora por tal causa, eu já oro, coloco nas mãos do Senhor, mas a próxima oração, quando eu continuo a perseverar na oração, buscando pela causa, eu já começo a agradecer. Porque eu começo a exercitar aquela fé. E a gente temos visto os milagres acontecendo no nosso meio. Porque o justo viverá pela fé. Nós, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha aí que coisa linda, irmãos. Nós precisamos continuar firmes na promessa do Senhor. Nós temos grandes exemplos de perseverança e fé na palavra de Deus. Nós temos Josué, em Josué 1, 6, 7. Josué contemplou, nasceu escravo, viveu no meio daquele povo do Egito. Irmãos, e ali ele passou tudo aquilo, ele viu tudo o que aconteceu, todos os milagres do Senhor, ele viu tudo o que o Senhor fez por aquele povo e contemplou também a ingratidão de todos com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Mas ele não se deixou contaminar. Ele não desistiu. Ele, porém, decidiu por toda a confiança em Deus. E aí, quando a gente vê o livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 7, o pastor ontem fez, né, essa devocional, né? Não te mandei eu? É isso? Ser forte. Não temas. Quando ele é chamado. Olha bem, ele pôs a confiança dele. Ele podia, né, irmãos, ter abandonado também, como muitos ali do Egito. É assim que tem muitos feito. O Senhor tem feito, o Senhor tem alimentado, tem sustentado, e muitos têm largado. Depois de conseguir a promessa, tem largado o Senhor. Nós temos Ana, a mulher estéril que podia, sofreu tantas, né? Tantas afrontas, mas todos os anos ela subia e orava ao Senhor. Até naquele dia, no grande dia, na hora certa, ela orou ao Senhor com amargura de alma e o Senhor a abençoou, irmãos. A confiança de Ana nunca foi abalada no Senhor, mesmo com todas as afrontas. Exemplo de perseverança, de confiança, de fé, de estar ali no Senhor. Jó, olha aí que perseverança. Esse homem tinha tudo para abandonar a confiança em Deus. Ele tinha tudo para deixar de perseverar na presença do Senhor, de não acreditar e não exercer a fé dele. Perdeu tudo, mas ele continuou ali, firme. Ainda quando a mulher dele falou, larga, abandona esse Deus e morre. Ele, não, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Sabe por quê? Porque ele sabe que é Deus, ele sabia que era Deus na vida dele e que o Senhor ia se levantar ao favor dele no tempo certo. Não é isso que diz a palavra? Eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor, e se levantou no tempo certo, porque Deus faz tudo no tempo certo, irmãos. E restituiu a vida de Jó com tudo aquilo que ele tinha. Não só bem material, mas também, irmãos, ele trouxe para a casa de Jó a sua herança novamente. Restituiu os filhos de Jó. Nós temos Jeremias, que passou por grande depressão, pediu até a morte, mas continuou firme na presença do Senhor. E quantos não estão aí passando por esses momentos de depressão e pensam em desistir? Não desista não, irmãos. O Senhor tem a cura para você, em nome de Jesus. Temos Paulo também, e já estamos terminando. Olha Paulo, em 2 Coríntios, irmãos, você lê 2 Coríntios 11, do versículo, o capítulo 11 todo, mas do 24 ao 27. As aflições de Paulo, tudo aquilo que Paulo passou. Nós não temos tempo, mas eu te dou esse texto para você ler. Leia. Leia 2 Coríntios 11. E você vai ver tudo que o Paulo passou. Paulo não abandonou o Senhor. Paulo, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi açoitado, ele foi aprisionado, mas firme ele ficou no Senhor. A confiança dele estava ali no Deus da nossa salvação. Aleluia. Porque ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Como eu falei até dentro do cárcere, aquele homem, né, junto com Silas, louvaram ao Senhor. E olha, quando a gente exerce, irmãos, quando a gente não perde a confiança, persevera na presença do Senhor e exerce a nossa fé, olha o que aconteceu. Ele continuou ali louvando ao Senhor e tudo estremeceu e as cadeias se quebraram e as correntes foram destroçadas e houve um terremoto e olha ali, houve conversão daquele carcereiro. Ele ainda ganhou vidas para o Senhor. Não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança, porque através da tua confiança, perseverança e fé, muitas vidas vão se chegar até o Senhor. Acredite, porque o Senhor vem, irmãos. E terminando, irmãos, nós temos o maior exemplo de perseverança
que é o nosso próprio Jesus, que sofreu como nós, sofreu como homem nesta terra, mas por mim e por você se entregou. Como homem, ele podia ter pedido ao Pai: Pai, fulmina todo mundo, não quero mais, não aguento mais. Mas não, irmãos, perseverando porque ele sabia que Deus Pai, o Todo-Poderoso, tinha um plano para mim e para você, e que esse plano precisava dele, da perseverança dele ali como filho, naquela hora, como homem, para se cumprir. E a palavra de Deus diz em Hebreus 2, 17 e 18: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu e você. O Senhor Jesus, ele sofreu. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que essa humanidade está passando. E ele vai vir. Aquele que prometeu no tempo certo. Então, irmãos, não abandone a sua confiança. Persevere. Persevere. Tenha esperança. Persevere, irmãos. Tenha esperança no Senhor. Comece a exercer a sua fé. Comece a exercer ela. E você vai ver como as coisas vão acontecer na sua vida. Não desista. Não seja como aqueles que um dia iluminados passaram por tantas coisas e aí abandonaram o Senhor. Como diz aqui a minha querida criança, ainda fez um desenho, ainda colocou para mim assim: essa menina está certa porque Jesus está voltando mesmo? Foi uma pergunta que ela me fez. Eu falei: sim, está certa. E depois ela desenhou um irmãozinho dizendo: a minha irmã está certa, Jesus está voltando e ele está esperando a gente estar preparado. Não abandone a sua confiança. O Senhor, ele espera te encontrar preparado na volta dele. É só esperar, em nome de Jesus. Eu acho que eu já passei até do tempo, que eu não sei. Pastor? E eu quero deixar, antes da gente orar. Tanta nós. A minha filha vai estar louvando ele, irmãos. E eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração, como ele tem falado no meu coração nessa palavra. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Fique firme nas promessas do Senhor. Faça como os heróis da fé. Hebreus 11. Leia Hebreus e você vai ver. Esses homens e essas mulheres passaram por tudo aquilo que nós estamos passando. Aliás, passaram muito mais. Porque muitos foram queimados em óleo quente. Muitos foram mortos à espada. Muitos foram enforcados, apedrejados. E tem um desses irmãos, lá em Atos, eu não lembro o capítulo dele, mas está no livro de Atos, não sei se é 6, Estevão 7. E eu me maravilho em ver a confiança, a perseverança, a fé deste homem, que mesmo sendo ali apedrejado, irmãos, por amor de Cristo, ajoelhado ali sendo apedrejado, Senhor, irmãos, ele não negou a Jesus. Ele tinha tudo para abandonar a confiança dele, porque ele estava sendo apedrejado. Ele podia questionar ao Senhor: Senhor, cadê? Me salva. Como eu creio que muitos ali naquela hora perguntaram a ele: cadê o seu Deus? Mas eu acho linda essa palavra. E essa passagem de Estevão pega o exemplo de fé, de coragem, de perseverança, de confiança, de servo, de discípulo, de filho na presença de Deus. Ser fiel até a morte. E o Senhor te dará a coroa da vida. Persevere e confie. E quando o Estevão estava ali, que ele é apedrejado, ele olha aos céus. E quão maravilhoso é a visão que ele teve. Ele viu o céu se abrindo. É assim, irmãos. Para mim e para você.
de permanecermos firmados em Cristo Jesus. Veremos o céu se abrindo e contemplaremos a glória de Deus, nosso Senhor, que vivo está, de pé ao lado de Deus Pai, que virá nos buscar. Fique firme no Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento, vamos estar louvando um hino, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, dessa palavra maravilhosa, nesse momento que nós vivemos, nada melhor do que pedir ao Senhor que nos sonde. Aleluia. O Senhor que, através do Espírito dele, coloque o espelho do Espírito diante de nós. E a gente possa se avaliar diante de Deus. Rasgar não só as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração nesse momento. Para que Deus ele possa completar essa boa obra que Ele mesmo começou na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. E como foi dito na palavra, que a promessa ela vem depois que nós fazemos a vontade de Deus. Deus, aleluia. Pede ao Senhor para te sondar. Oh, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Aleluias, aleluias. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
benfizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Santo, aleluia. Queremos, ó Deus, nesse momento, colocar todos os pedidos de oração. Ó Deus, que temos recebido, ó Deus, durante esse mês que passou, durante esse dia que inicia, ó, esse mês que se inicia, Deus, nós queremos colocar todos os pedidos. Queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor pelas respostas de oração, ó Deus, que temos recebido. Ó Deus, pelas vitórias, ó Deus, que o Senhor tem nos feito alcançar, ó Deus, através da fé no nome de Jesus. Ó Deus, já queremos agradecer, ó Deus, pelas novas vitórias, ó Deus, sobre as vidas, ó Deus, dos teus irmãos. Eu quero, ó Deus, unir nesse momento a minha fé com a fé dos meus irmãos, ó Deus, que estão em casa orando, ó Deus, pelas suas causas, pelas suas necessidades. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a eles a vitória, que o Senhor, ó Deus, conceda a eles a bênção. Ó Deus, que a partir desse momento que nós fazemos esta oração, que a próxima oração na vida dos teus filhos já seja, Deus, uma oração de agradecimento, uma oração já crendo na bênção e na vitória que vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a estarmos preparados para quando o Senhor voltar, ó Deus, o Senhor nos encontre na posição, ó Deus, e por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, agradecer, ó Deus, pela sua palavra que foi maravilhosa ao nosso coração, agradecer a vida de cada um irmão, ó Deus, que participou desse trabalho, colocando, ó Deus, pedidos de oração dos teus filhos, ó Deus, e já crendo na vitória sobre a vida deles. Toma a vida dos nossos irmãos que estão aí enlutados, ó Deus, que o Senhor traga consolo, conforto, ó Deus, a cada coração. Alcança, Deus, estas famílias. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Pedimos por essa noite, uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite abençoada na tua presença. Assim, Deus, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja. Seja comigo, igreja. E com toda a igreja espalhada pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Este Não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida, queridos. Beijo no Até coração de domingo, todos. se Uma Deus noite de quiser. paz.